Olá, queridos alunos do oitavo ano da Escola Municipal de Lermando Cruz. Aqui quem fala é o professor João Carlos Gino. Eu serei o professor de História de vocês nesse ano de 2021, que está iniciando primeiramente de forma remota, né? Ainda que a nossa comunicação a partir do modelo online, mas a gente espera que em breve a gente consiga fazer essa interação presencial, de forma presencial. Na semana passada eu fiz uma postagem para que vocês pudessem se apresentar, se comunicar um pouquinho comigo, a turma, poder falar um pouquinho como foi a experiência de aula de vocês no ano passado. E a ideia, a partir de agora, né, dessa semana, é que a gente comece a trabalhar o conteúdo. Como é que está o conteúdo nesse ano de 2021? Nós vamos trabalhar 2 anos em um só, tá? Então, a gente vai rever, nesse ano, a matéria do 7º ano, isso em todas as disciplinas. E também a gente vai ter a matéria do 8º ano, tá? Então, vão ser 2 anos em um. Nesse primeiro semestre, a gente vai ver a matéria do 7º ano, e no segundo semestre, a partir de agosto, a gente vai ver a matéria, mais precisamente, do 8º, tá bom? Então, assim, como a gente tem que dar 2 anos em um, a gente precisa acelerar esse processo, a gente não pode perder muito tempo, então a gente precisa ser bem objetivo com relação ao conteúdo. Nós vamos ter mais 4 aulas aí de conteúdo, essa mais 3, né? Para a gente poder finalizar o conteúdo do primeiro BI. No primeiro BI, a gente vai trabalhar a crise do século XIV e a ideia de modernidade. Depois a gente vai pegar as sociedades africanas, as sociedades indígenas e também o Renascimento. Tá? São assuntos do 7º ano que a gente está revendo, como eu disse, por conta da pandemia. O ensino remoto no passado não foi muito bom, então a gente está precisando recuperar esse conteúdo. Eu peço desculpas a vocês se tiver algum ruído, alguma coisa, tendo obra aqui em casa, perto da minha casa. Fora a comunicação diária de estar em casa, enfim, essas coisas acontecem. Como é que vai funcionar o nosso trabalho? Eu vou postar atividades na plataforma, mas eu vou sempre gravar esses vídeos para vocês explicando a matéria, tá bom? E eu vou trabalhar em cima do nosso material, tá? O material da prefeitura, que eu vou colocar o link para vocês abrirem também, enfim. Tudo isso vai estar sendo explicado para vocês no mural e nas atividades. Quais são os exercícios que tem que fazer, enfim, hoje a gente vai ter uma pesquisa para vocês fazerem, não precisa ser em cartolina, pode fazer numa folha, enfim, mandar para mim um arquivo do Word, pode escrever numa folha de caderno, se quiser fazer uma cartolina e depois tirar a foto e mandar para mim também não tem problema, se quiser fazer no papel, tirar a foto e mandar para mim também não tem problema, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês vão começar a ver o material. Esse material é o material da prefeitura, é a apostila, que a partir desse ano a gente começa a ter a apostila de história, né? Ano passado vocês já perceberam isso, mas a gente vai... não sei se vocês já receberam a apostila, acho que não, mas eu vou colocar o link da apostila para vocês e vou compartilhar a tela aqui para a gente começar o nosso trabalho, tá bom? Então, só um minutinho. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Bom, vocês estão vendo aqui, deixa eu voltar. Aqui a apostila, ó, do 8º ano, primeiro bimestre, material Reeduca. Vocês têm acesso a essa apostila também no aplicativo do Reeduca. É uma lista, né, de opções. Uma delas é o material. Vocês clicam lá e vocês vão ver esse material aqui que eu estou colocando para vocês. Mas na atividade eu vou colocar um link para você ter acesso a ele direto também. Tá bom? Então, aqui está a capa. Aqui está o sumário, né, que é o índice, né, os assuntos e as páginas. E de história, são esses aqui de rosa, tá bom? Rosa, né, nem claro, nem escuro, né? Enfim, vai começar a partir da página 61, tá bom? Tá aqui, a crise do século XIV, tá? Eu vou fazer a leitura com vocês, eu vou comentando e a gente vai estudando junto, tá bom? Caso o barulho fique muito grande, vocês estão ouvindo o barulho agora da furadeira, né? A obra é aqui no prédio.
Eu vou parar um pouquinho, tá? Para o barulho passar, não sermos interrompidos, todo mundo poder ouvir. Tá? Então, parou, viu? Então, vamos lá. A crise do século XIV... Eita, parem. Que beleza, hein? Vamos lá, ele para e volta. Se ele continuar muito tempo, a gente vai assim mesmo. É a leitura, né? Então a gente vai conseguir entender. Eita, saiu aqui a página. Deixa eu voltar. Só um minutinho. Pronto, agora voltou. Vamos lá. Página 61, a crise do século XIV. Entre os anos 1000 e 1300, ou seja, século X e século XIII, né, a Europa viveu um período de prosperidade, baseado no crescimento da população das cidades e das atividades comerciais. Em meados do século XIV, porém, iniciou-se uma crise, marcada pela fome, doenças, guerras e revoltas sociais. Por volta de 1315, devido a alguns anos de mais colheitas, em razão de chuvas torrenciais, chovendo muito, associado ao uso dos campos para a criação de ovelhas para extração de lã, uma crise de fome matou milhares de pessoas. Além disso, na época, a Europa sofreu uma epidemia da peste negra, hoje conhecida como peste bubônica. A doença espalhou-se da Ásia até a Europa, provavelmente por meio de embarcações comerciais. Transmitida pela pulga dos ratos, a peste se alastrou rapidamente, em grande parte pela falta de higiene das cidades europeias, associada à situação de superpopulação que elas viviam. As consequências foram sentidas quase de forma imediata. Comunidades inteiras foram dizimadas, deixando áreas rurais e urbanas desabitadas. Em 100 anos, em 6 anos, a doença vitimou um quarto, ou seja, 25% de toda a população da Europa. A situação foi ainda agravada pela crise de conflitos envolvendo Inglaterra e França, na conhecida Guerra dos 100 Anos, que provocou a destruição dos campos cultiváveis, né, os campos de plantação, né, que faz a produção da comida, né, que é plantada, além de ajudar a disseminar a peste pelas aldeias. Esse cenário de fome, peste, guerras, falta de mão de obra nos campos e queda da produção agrícola fez com que reis e nobres tentassem compensar seus prejuízos, elevando os impostos e aumentando o controle sobre os camponeses. Os camponeses reagiram e promoveram revoltas, nas quais incendiaram castelos, mataram nobres e procuraram negociar melhores condições para si. Apesar de terem sido sempre reprimidos com êxito pelos exércitos reais e pelos nobres, essas revoltas serviram para enfraquecer a servidão na Europa. O que acontece, pessoal? Durante a Idade Média, isso aí entre os séculos V e XV, ocorreu na Europa o chamado feudalismo. O que foi o feudalismo? O feudalismo foi um modo de produção que durou mais ou menos 1000 anos, um milênio, foi o maior período histórico, tá, da história da humanidade, desculpe a redundância, em que a população ela vivia no campo, em grandes propriedades que eram chamadas de feudos. O que é um feudo? O feudo é uma unidade de produção agrícola. É um lugar em que aquela terra ela tem um dono, uma espécie de dono, que é o chamado senhor feudal, que ele era um nobre, e os servos eram camponeses que trabalhavam ali para esse cara, tá? Para o senhor feudal. Só que havia ali entre eles uma relação de direitos e deveres, em que, obviamente, o nobre, o senhor feudal, tinha muito mais direitos do que deveres, e os servos, ao contrário. O servo, ele é um indivíduo que é preso à terra, é um camponês que é preso à terra por laços de servidão. Ele não é um escravo, mas por conta dos direitos e deveres que ele tinha, de toda uma tradição, ele acabava ficando preso àquela terra. Esse modelo ele durou muito tempo, tá? E por que as pessoas ficavam muito tempo ali? Porque as pessoas ficavam isoladas, o conhecimento era muito precário, a igreja ela tinha um poder muito grande sobre as pessoas, a Igreja Católica, e ela era uma alinhada dos senhores feudais, principalmente na manipulação da cabeça das pessoas, né? E por que isso foi formado? Isso foi formado lá no século V, na época das chamadas invasões bárbaras. O Império Romano ele estava entrando em decadência, os chamados povos bárbaros, que eram povos germânicos do centro e do norte da Europa, estavam invadindo as terras do Império Romano, e as pessoas começaram a fugir das cidades com medo. E aí elas começaram a ser abrigadas em áreas rurais.
e essas pessoas eram protegidas pelo dono da terra. No início, essas propriedades eram chamadas de vilas romanas, e com o passar do tempo aquilo foi se desenvolvendo e se criaram os feudos. Tá? E a grande promessa que o senhor feudal passava para os seus servos era essa, a ideia de proteção, porque lá fora era um mundo muito perigoso. Então, aqui dentro, vocês vão ser protegidos. Tanto é que o único dever que o senhor feudal tinha era proteger os seus servos. Tanto é que todo feudo ele tinha o seu exército, e quem controlava o exército era o dono da terra, era o senhor feudal. Tá? Só que o que acontece? A partir do século XIII, esse modelo do feudalismo ele começa a entrar em decadência. Por quê? Porque o comércio começa a renascer na Europa. Isso a gente está falando da Europa. Tá? O comércio começa a renascer na Europa. E quando o comércio começa a renascer na Europa, as cidades começam a ter mais gente. Então, muita gente começa a sair do campo e ir para as áreas urbanas, onde lá eles praticavam comércio. E a área urbana, ela é uma área muito mais movimentada, muito mais complexa, muito mais de circulação de ideias e até mesmo de observação do mundo real, do que é o campo. Então, as pessoas começavam a sair do campo e ir para as cidades, né, e experimentar novas ideias, novos modos de vida, e ver que não tinha aquele medo todo, aquela coisa de que você tem que ser protegido, protegido. E nas cidades havia comércio, e o comércio circula dinheiro. Né? Tanto é que nessa época o capitalismo o feudalismo começa a entrar em crise e começa a surgir um capitalismo comercial, em que as pessoas começam a utilizar o comércio para obter lucros. E no feudalismo as pessoas não ganhavam dinheiro. Os servos trabalhavam para produzir comida e eles davam boa parte da comida que eles produziam para o senhor feudal, em troca de pagamento de impostos, tá bom? Então as pessoas começam a sair do campo, começam a ir para as cidades, tá? Para fazer comércio, começam a ganhar dinheiro com isso. Então o feudalismo ele vai entrar em crise por vários fatores. Mas todos esses fatores fazem o quê? Com que as pessoas saiam dos feudos. Tá? O feudalismo só sobrevive se tiver gente lá para produzir, para plantar, tá? E abastecer o castelo do senhor feudal de comida. Quando isso começa a não acontecer mais, o feudalismo começa a entrar em crise. Tá? Seja porque as pessoas estão indo para a cidade para fazer comércio, para ganhar dinheiro, ou porque elas começaram a morrer com a peste negra, que é a peste bubônica. Naquela época, a Europa era um lugar muito sujo, não só no campo, mas nas cidades também, e tinha muitos ratos. Então, como a peste negra ela vinha da pulga do rato e tinha muito rato, então isso passava para as pessoas muito fácil. Como o texto falou, 25% da Europa morreu com a peste negra. Né? Então, o que está acontecendo? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. As pessoas estão indo para a cidade para fazer comércio, tem gente morrendo com a peste negra, começaram a ter guerras, como a mais importante delas foi a Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França, que eram países que já existiam naquela época. Tá? Então, isso fazia com que os... Bom, acho que teve um problema aqui na gravação. Eu vou parar um pouquinho, vou retomar aqui, calma aí. Espero que não tenha deixado de gravar. Mas, enfim, continuando. O que acontece? A Europa, a peste negra, ela... eu estava falando da Guerra dos 100 Anos, já viu? É chato nessa interrompida. Enfim, o que aconteceu? Com a Europa em guerra, a Inglaterra e a França em guerra, esses países precisavam de gente no exército. Né? Então, recorriam a quem? Também aos servos, para serem soldados, não oficiais, mas soldados. E isso tudo vai esvaziando o feudo. Então, vocês vão vendo que o feudo vai sendo esvaziado, porque as pessoas estão indo para a cidade para fazer comércio, tem gente morrendo com a peste negra, está tendo guerra na Inglaterra e na França. Essa guerra durou, né, mais de 100 anos, apesar de ser chamada de Guerra dos 100 Anos, ela durou mais de 100 anos. Tá? Então, tudo isso está tirando gente do feudo. Quando isso vai tirando gente do feudo, o que vai acontecendo com a produção dos feudos? Né? Fora isso, também tem problemas de crise agrícola, né? Como eu falei, o texto diz, né? Épocas de muitas chuvas, isso prejudica a produção agrícola. Tá? Então, muita coisa está combinando para o quê? Para diminuir a produção de comida dentro do feudo. E como você tem diminuição de comida
e os senhores feudais, os nobres, aumentando os impostos, o que vai começar a acontecer? Muitos servos vão começar a passar fome, porque a comida diminui, os impostos aumentam, então eles têm que dar mais comida para o senhor feudal. Então, o que vai acontecer? Os servos vão começar a se rebelar. Então, vai ter muita revolta de servo, muitos feudos vão ser destruídos. Então, tudo isso junto faz com que o sistema do feudalismo entre em decadência. Todos esses fatores combinados levam às ruínas desse sistema feudal. E aí, quando o feudalismo ele entra em decadência e acaba, esse fluxo de pessoas para as cidades aumenta cada vez mais. O sistema, com o feudalismo entrando em decadência, é uma passagem do sistema predominante na Europa, de um sistema feudal, do feudalismo, para um capitalismo de cunho comercial. Tá? Esse capitalismo que a gente vive hoje é um capitalismo financeiro, bancário, tá? Que movimenta, né, o sistema, são muitos bancos, o capital financeiro. Antes, a gente já teve um peso maior da indústria, na época da Revolução Industrial, que a gente vai chegar lá ainda esse ano. Só que esse capitalismo, quando nasce no século XV, XIV, nessa passagem, tá, ele ainda é um capitalismo comercial, tá bom? A gente depois vai ver que os países vão se transformar em reinos, tá? Reinos absolutistas, conforme os feudos vão entrando em decadência e acabam, tá? Vão se formando grandes reinos na Europa. A gente tem aí Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, em que o rei vai ter uma importância muito grande. Na época do feudalismo, o rei não tinha uma importância muito grande, tá? Os senhores feudais é que tinham uma importância muito grande, mas conforme os feudos vão acabando, vão se formando grandes reinos na Europa, tá? E esses reinos, o rei tem uma importância muito grande. E o que o rei vai começar a fazer? Ele vai começar a organizar viagens pelo mar, saindo da Europa para a África, para a América e para a Ásia. Para quê? Para que esses países conquistem territórios e comercializem produtos, façam comércio para enriquecer o reino, os comerciantes do reino e também o próprio reino a partir dos pagamentos de impostos. É a partir daí, século XVI, XV, que os portugueses chegam na África, os portugueses chegam no Brasil, os espanhóis chegam na América Latina, né? E daí que a gente vai começar as chamadas grandes navegações, daí que os portugueses vão chegar aqui, daí que o Brasil vai surgir primeiro como uma colônia de Portugal, etc, etc, etc. Então, o que é a crise do século XIV? Quando o feudalismo acaba. E o feudalismo acaba, tá, a partir de uma crise, de uma série de fatores, tá? Como a fuga das pessoas para as cidades, o renascimento do comércio, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, as revoltas dos servos nos feudos, tá? Guerras entre senhores feudais também naquele momento final, em que está faltando comida, então era uma guerra, um para roubar a comida do outro. Então, tudo isso desmorona o feudalismo e, a partir daí, começam a surgir na Europa grandes reinos, tá? E o sistema predominante passa a ser o do capitalismo comercial, tá bom? E a partir daí, em que os feudos acabam, as cidades renascem e o comércio renasce, começa a surgir aquilo que a gente chama de modernidade. Não é à toa que a história se divide tradicionalmente em 5 períodos. Pré-história, que é a época do Homem das Cavernas, Idade Antiga, que é aquela época de Grécia, Roma, Idade Média, que é o feudalismo, que a gente acabou de ver, Idade Moderna. Quando é a Idade Moderna? É depois que o feudalismo acaba, depois que a Idade Média acaba. Então, o fim do feudalismo, a crise do século XIV, ele traz a ideia de modernidade para a Europa. Quando surgem esses grandes reinos, começam a surgir as grandes cidades da Europa, que depois vão se desenvolver muito mais, né? Mas essa ideia, esse senso de modernidade, vem exatamente a partir desse período, a partir do século XVI, século XV, tá? Depois que o feudalismo acaba. Então, vamos ver o que o texto diz. A palavra moderno é de origem latina, modernos, e significa recentemente, ou seja, mais recente. No século XVI, esse termo passou a ser utilizado na Europa por homens que se viam como inovadores, né? A ideia de moderno traz essa ideia mesmo de mudança, inovação, né? Modernos, transformadores. Eles, que eram pensadores, artistas e pintores do chamado Renascimento,
acreditavam que estavam rompendo com o passado medieval, da Idade Média, como eu falei, marcado na visão deles pela pobreza, intolerância e obscurantismo, ou seja, pela ignorância, uma vez que nela não teriam sido estimuladas a literatura, a arte e a ciência. Além disso, ainda havia a força do pensamento religioso, como eu falei para vocês, orientado pela Igreja Católica, que influenciava a forma de viver e o pensamento dos europeus. Apesar disso, a expressão Idade Moderna é utilizada pelos historiadores para se referir ao período da história da Europa entre os séculos XV e XVIII. Foi exatamente o que eu falei. Essa ideia de modernidade vem com os renascentistas. A gente vai ver isso depois, mais para frente. O Renascimento ele era um movimento de artistas e de intelectuais, né, que viveram nessa época, século XV, principalmente século XVI. E esses pensadores, eles recuperaram ideias da Idade Antiga, principalmente dos gregos e dos romanos, mas principalmente dos gregos, para ressignificar as artes da época. Porque na Idade Média, as artes elas eram muito religiosas. Mas os renascentistas também vão fazer muitas artes religiosas também, mas com uma outra ideia, com uma outra concepção. O que os renascentistas, e daí esse nome renascimento? Renascimento é o quê? Renascer. O que eles querem renascer? Eles querem renascer as ideias e a concepção de arte da Idade Antiga, que ficaram um pouco afastadas durante a Idade Média. A Idade Média, ela valorizava muito a ideia da criação de Deus, que tudo é a vontade de Deus. Daí a concepção do teocentrismo, Deus é o centro de tudo. Já o Renascimento, eles têm uma visão do homem, da criação do homem. Esse homem, ele pode ser inspirado pela divindade, esse homem pode ter sido uma obra de Deus, mas esse homem ele tem um protagonismo no mundo real, na sociedade, tá? Então, por exemplo, como é que os renascentistas vão pintar Jesus, por exemplo? Eles vão pintar Jesus com a forma humana, porque Jesus, apesar do Filho de Deus, ele era um ser humano, tá? Só que na Idade Média, como é que eles pintavam Jesus? Jesus era gigante nos quadros, ele tinha uma forma totalmente desproporcional, porque ele era considerado uma coisa diferente de tudo, né? Porque eles valorizavam demais a obra de Deus, tá? Então, o que os renascentistas vão fazer? Eles vão se colocar como os modernos, como aqueles que vão romper com todo tipo de arte que vinha durante a Idade Média, inclusive vão até renegar demais a Idade Média, como se na Idade Média não tivesse arte. Eles são até um pouco preconceituosos com a concepção de cultura medieval, tá? Mas é um movimento de ruptura, um movimento de mudanças muito grandes na forma como se viam as artes naquela época. Eles estavam chegando para causar mesmo, essa que é a verdade, né? E às vezes, quando você quer causar demais, você elimina demais o que aconteceu no seu passado mais recente. Era um pouco da visão deles, tá? E eles colocavam muito o ser humano como protagonismo. Não à toa, a apostila colocou aí um desenho. Esse desenho é do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano, tá? Vocês percebem bem que ele está colocando aí, o que ele está fazendo? Isso é um estudo do Leonardo da Vinci, que era um grande intelectual da época. Ele não pintou só a Mona Lisa, ele fez muita coisa, até um pouco do protótipo do helicóptero a gente pode ver nos estudos do Da Vinci, tá? Mas o que ele está fazendo aí no homem vitruviano? Ele está analisando a anatomia humana, os movimentos, os detalhes do corpo. Os renascentistas vão pintar muito os detalhezinhos do corpo. Por quê? O que está por trás disso? É a mensagem de valorizar o ser humano, tá? Eles são humanistas, individualistas, é a valorização do homem, do indivíduo, tá? Não é à toa esse desenho aí, porque o que ele está fazendo? Ele está desenhando, retratando o corpo humano, tá bom? Mas a gente vai ver isso mais para frente, tá? Bom, e para fechar a nossa aula, temos aqui uma pesquisa para vocês fazerem. Essa vai ser a nossa atividade, tá? Vou fazer a leitura aqui. Já que a gente está falando de modernidade, vamos falar sobre as 7 maravilhas do mundo moderno, tá? E a gente tem alguma coisa a ver com isso, principalmente nós aqui do Rio de Janeiro, porque uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o Cristo Redentor, que foi construído na primeira metade do século XX, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, obviamente, em cima do Morro do Corcovado, tá bom? Uma das imagens que tem aí das 7 maravilhas do mundo moderno é o Cristo Redentor, a gente está vendo ele aí, tá bom? Vamos ler aqui, espaço pesquisa. A palavra moderno é usada para falar sobre algo novo ou recente.
Por isso, atualmente, é comum ouvirmos expressões como prédio moderno, roupa moderna, para falar de coisas novas. Já a ideia de modernidade é usada para fazer referência a um longo processo histórico, que teria tido início na época moderna e que conseguiria até os dias de hoje. Em 2005, uma organização suíça lançou, por meio da internet, uma seleção para eleger as 7 maravilhas do mundo moderno. Uma revisão da lista conhecida como as 7 maravilhas do mundo antigo, porque tinha as 7 maravilhas do mundo antigo, quer dizer, tem essa lista até hoje. Mas eu acho que essas 7 maravilhas do mundo antigo elas nem existem mais. Eu posso estar cometendo algum erro agora, tá? Mas eu me lembro que uma delas é a Biblioteca de Alexandria, por exemplo, que ela não existe mais. Não sabe nem se ela existiu realmente, tá? Alexandria tem a ver com o Império de Alexandre o Grande, da Macedônia, lá da Idade Antiga, tá bom? Alexandre é um homem muito culto, foi discípulo de Aristóteles, né? No total, 200 monumentos foram inscritos, e após 2 anos, a lista dos 7 vencedores foi apresentada ao público em 2007. As 7 maravilhas do mundo moderno estão retratadas na figura ao lado. Você consegue reconhecê-las? Ó, vou dar umas dicas aí para vocês, hein? Aqui tem o Cristo Redentor, tem o Taj Mahal, na Índia, tem o Coliseu de Roma, a Muralha da China, tá? A imagem não me é muito boa aqui, mas eu acho que é Machu Picchu, no Peru, tá? A antiga cidade da civilização Inca, tá bom? As 7 maravilhas do mundo moderno estão retratadas ao lado. Você consegue reconhecê-las? Sabe em que país elas ficam? Tá? É isso que vocês vão ter que fazer. Vamos ver a pesquisa. Ó, observou que uma delas fica no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. É óbvio que a gente sabe que é o Cristo Redentor. Tá? Bom, número 1. É isso que vocês vão ter que fazer aí como atividade da aula de hoje. Realize uma pesquisa sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. Escolha um dos 7 monumentos e procure informações sobre ele. Localização, ano de construção, história e características. Reúna essas informações em um cartaz. Não precisa ser em cartaz. Pode botar num papel mesmo. Vê se não faz recorte e cola de internet, né, gente? Segue aqui o roteiro, faz a busca e escreve, tá? Não fica botando copia e cola, não. E depois divulga o cartaz na escola, para que aí ele está pensando que a gente está na escola, né? Infelizmente, não estamos. Então, você vai fazer isso que ele está pedindo, tá? É uma pesquisa, você pode digitar e mandar para mim, um arquivo de Word, ou você pode escrever, tirar uma foto e mandar a imagem para mim, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre isso, tá bom? A crise do século XIV e a ideia de modernidade, tá? O surgimento da modernidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vocês vão ter uma semana para fazer essa tarefa, tá bom? Não esqueçam de mandar para mim. Um abraço, tchau, tchau.